né? Então, amém, seja bem-vindo, adore. Mas estava lá Jesus, à beira da praia, e viu Pedro, viu André, e o chamou para a obra. Logo depois de ter chamado Pedro e André, Jesus, na praia novamente, vê João, Tiago, e o chama. E é incrível, irmão, se você for estudar a vida deles, homens com dificuldades. Estava conversando com Alice sobre a vida de João, lá no retiro. João tinha um temperamento complicado, muito ciumento. Ele já começa dizendo, eu, o amado do Senhor, nada prosa, né? Nada orgulhoso, eu, o amado do Senhor. Então, cada um com a sua problemática. Todos eles tinham, como nós temos, amém? Ninguém aqui é perfeito, é? Mas eu quero focar em João, porque João foi o que viveu mais, e que eu acho que pagou um preço muito caro também. Todos entregaram a vida por Jesus. E eu quero que você preste muita atenção, porque nós precisamos seguir o exemplo de João. Porque não é à toa que a vida desse homem levou, e o que relata para nós na Bíblia é um grande ensinamento. Não sei se você sabe, na caminhada de João, chegou um momento em que ele, segundo um historiador bíblico chamado Tertuliano, isso não está na Bíblia, um historiador da época, relata que João, no auge das suas pregações, no auge das mensagens, das curas, tudo que ele fazia, conta a história, repito, não está na Bíblia, Tertuliano, historiador, diz que ele foi lançado num tacho, em praça pública, com um óleo fervente. Alguém já ouviu falar nisso? Isso é história, né? Não sei se foi verdade, se foi mentira, não importa. Importa que ele teve um trabalho digno. Mas, onde há fumaça, há fogo. Se falaram isso, talvez ele realmente tenha sido, e eu acredito que Deus tenha poupado a vida dele. Você acredita? Então, foi jogado, e ali, o Império Romano ficou sem saber o que fazer com João. O que eu faço com esse sujeito? Nem morrer, ele morre. E aí eles pegam João e levam para uma ilha chamada Patmos. Essa ilha era um lugar, o pior lugar que existia na época para prender alguém, para deixar alguém preso. Era inóspito demais, não tinha um lugar coberto, era uma ilha. Ele ficou exposto aos intempéries da vida, chuva, sol, frio, calor, escorpiões, aranhas, serpentes. Você imagina o estado desse homem. Tinha que sobreviver. Não tinha recurso nenhum, ninguém ajudava em nada, não tinha comida, tinha que dar o jeito dele. E esse homem, e aí eu quero que você comece a pensar comigo, porque a gente murmura tanto, a gente reclama tanto, por coisas tão banais, e somos como ele. Somos chamados por Deus. E eu me incluo nisso, eu não sou diferente de vocês, eu murmuro também, às vezes não entendo algumas coisas, mas quando você começa a se aproximar mais das Escrituras, você começa a perceber que o Deus que nós servimos é muito diferente daquilo que a gente acha que Ele é. Ele é muito maior do que a gente pensa. E os planos dele para nós são muito além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. E João entendeu isso. E isso eu acho incrível. Para você que está começando, para você que já está maduro como eu no Evangelho, ou vocês aqui que estão transbordando do Espírito, aprendam isso. Que espírito te
tinha João? Estou falando do espírito dele. Que caráter, que pessoa. Atender um chamado, largar o barco, era o ganha-pão dele, era a vida dele. Estava com o irmão, e aí eles deixam, segundo as escrituras, o pai no barco. O nome do pai é meio estranho, mas é verdade, Zebedeu. Ele deixa Zebedeu no barco, os dois deixam, e vão seguir Jesus. E aí eu fico fazendo um comparativo com a minha vida, e talvez você também possa estar fazendo aqui. Meu Deus, o quanto eu estou fazendo para Jesus? Eu preciso ser transformado. E eu, meditando, muitas vezes disse para Deus, nessa mensagem que estou trazendo para vocês: Senhor, eu não estou fazendo nada. Porque esse homem... Irmãos, ele estava na ilha de Pátimos com 90 anos. Minha mãe está ali com 92. Cadê minha mãe? Está lá atrás. Com 92. É difícil. O homem tinha 90 anos. Numa ilha sem coberta, sem uma laje para ficar. E o homem está firme. Não abre mão do chamado daquele dia, que ele era novo lá atrás. Firmado. E aí eu fiquei pensando o que eu ia dizer para Deus, sabe, pastor Felipe? Eu ia dizer assim: poxa, dei a minha vida, estou com 90 anos. Eu dei a minha vida, o Senhor me abandona aqui nessa ilha. Que Deus é o Senhor. Você concorda comigo? Que isso viria? Poxa, eu já vou morrer. E o que o Senhor me dá? Aí nesse ínterim que ele está lá, nessa dificuldade toda, Deus chega para ele e fala: vem cá. Eu estou aqui parafraseando para você entender aqui. Vem cá. Ele, vou ler para você. Apocalipse 1:11. Olha o que Deus fala para ele. Escreva num livro o que você vê e envie a 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu vou escrever para eles, mas eu estou preso. Irmão, me acompanha ao lugar que ele estava. Aí Deus vira para ele e dá uma ordem dessa, e o sujeito escreve, meu irmão. Dá o jeito dele e escreve, chorando, com certeza chorando, preso, sem saber se alguém ia ler aquilo. Como é que eu recebi, mas que obediência é essa? Ele pega lá, dá o jeito dele, não sei como, a Bíblia não fala, não pediu para sair de Pátimos, porque ele podia negociar. Eu escrevo, mas só me tira daqui. Deixa eu viver um pouquinho mais fora daqui. Ele não pediu. Eu quero ter esse mesmo comportamento que ele. Como é que esse homem conseguiu não exigir nada de Deus? Nada. Aí o que acontece? O céu se abre para ele. E é o que a gente vai ver hoje aqui. E ele dá uns recados interessantes. Quer ver? Eu posso ler para vocês o que ele disse para algumas cartas? Eu quero que você vá comigo lá para a ilha de Pátimos, está certo? O cidadão está lá, devia estar chovendo, frio, não sei, uma cobra lá, uma serpente. Eu não sei o que tinha, porque o negócio era sério. Era para morrer. Não era para passar um tempo, era para morrer. Porque só tinha lá o pior dos piores. Né? O que não tinha mais jeito, eles mandavam para lá. E aí, Deus vira para ele e fala assim: vem cá, escreve aí para Éfeso. Sim, senhor. Que prontidão. Aí Deus fala assim: você me abandonou. Está falando com Éfeso. Eu acho que nós temos gente aqui que chama-se Éfeso. Deus está dizendo para você: você me abandonou. Você deixou o primeiro amor. Arrependa-se e volte às primeiras obras. Agora escreve para Esmirna. Esmirna, tem alguém aqui com o nome de Esmirna, pode ter certeza, no mundo espiritual. Seja fiel até a morte, viu, Esmirna? E se você for fiel, eu vou te dar a coroa da vida. Agora fala com Pérgamo. Você tolera ensinos errados, Pérgamo. Arrependa-se.
ou virei contra vocês com espada na minha boca. Fala Deus. Diz para Tiatira: Tiatira, você está tolerando demais Jezabel. Eu dei um tempo para você, mas você não quer se arrepender. E o homem escrevendo. Eu fico pensando o posicionamento dele. Porque ele devia estar dizendo: Senhor, eu não me enquadro em nada disso, eu estou fazendo tua vontade e eu estou preso. Difícil de escrever, você concorda? Fala para Sardes: fortaleça o que te resta, obedeça e arrependa-se. Eu vou vir sobre a sua vida como ladrão. Meu Deus. Fala para Filadélfia: Filadélfia, você tem pouca força, eu sei, mas você guardou a minha palavra, então retenha o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, aquilo que eu já te dei. E aí ele foi dando os recados. Laodiceia: porque você é morno, Laodiceia, vou te vomitar. Seja diligente e arrependa-se. Eu estou à porta e bato, ou seja, eu estou te dando uma oportunidade. Glória a Deus. E esse homem está numa prisão. Será que a gente faria isso? Eu, no meio dessas linhas, eu ia dizer assim: Jesus, o senhor está falando que eles têm pouca força, mas eles não negaram o seu nome, eu também não neguei, eu estou preso. De que me vale escrever isso? O homem não contestou. Mas, pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que Deus deu a ele uma missão, que é hoje. Vai lá e faz. Mas o quê? Eu sei que você tem pouca força, se arrependa. Você está muito com Jezabel. O que é Jezabel, pastor? Coisas do mundo. Você está se corrompendo. E ele escrevendo: vivendo uma missão. Era a vida dele, gente. Como a gente fica aquém disso? Como a gente tem prioridades? Como a gente tem prioridades antes do chamado? Pastor, mas eu não tenho chamado. Só uma de pronto: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É chamado? É ordem? Ser obediente? Você tem feito isso? Então a gente vê como é que a gente está pobre diante de Deus. Porque eu tiro por mim, eu não faço nem a unha do pé dele, do João, porque eu não aguentaria. E se está na Bíblia é para que a gente se conserte. Se está na Bíblia é para que a gente atenda aquilo que Deus está falando. Mas, pastor, o senhor falou da visão, da missão. Tudo bem, ele desenvolveu bem a missão dele. Missão não é parte da vida, é a própria vida. E ele deu a própria vida dele para chegar a agradar a Deus. Pastor, e a recompensa? Ele estava pensando em recompensa. Esse homem ia morrer na prisão mesmo. Ele não pensou na recompensa. Mas quando a gente aceita uma missão, Deus nos dá uma visão. Mas só para aqueles que estão em Cristo. Porque uma coisa é você ser evangélico, outra coisa é você servir a Cristo. É bem diferente. Evangélico está cheio. Muita coisa. Mas servir a Cristo diminui. Muita coisa. E aí precisa, como foi dito aqui, o pastor ficar puxando. Puxando, vem. Participe, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Quantas vezes vocês já viram fazer isso? Preguem comigo. Não era necessário, porque nós teríamos que ter o espírito que o João tinha lá na ilha de Pátmos, cheio de problemas, cheio de dificuldade, enforcado pelas situações, e o homem está obediente, escrevendo, fazendo aquilo que Deus deu para ele fazer. Uma missão. E eu não preciso dizer que a gente precisa ser transformado. Não preciso. Você, o Espírito Santo deve estar falando com você. Eu tenho que deixar de ser evangélico. Eu preciso servir a Cristo. E atender a esses chamados, essas observações.
que ele passava, coitado do João. Deus passava para ele numa situação totalmente difícil. E aí, meu irmão, quem serve, recebe de Deus. O que aconteceu? Se você ler Apocalipse capítulo 4, versículo 1, esse homem, depois de escrever as cartas, depois de enviar as cartas, e nada acontecer, as cartas foram para as igrejas, a Bíblia não diz como chegou, mas ele conseguiu enviá-las, conseguiu escrever, e se recolheu ao lugar dele. Sem pedir nada, sem exigir nada de Deus. Ele se recolhe e continua adorando. Aí eu falei, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Porque João, quem era João? Um ciumento. Aí, Deus fala, depois da missão vem a visão. Eu vou te fazer uma coisa que você nunca viu na sua vida, meu filho. Vou fazer uma coisa com você extraordinária. E aí Deus diz para ele assim, lá em Apocalipse 4:1. Depois disso, olhei João relatando o fato. Depois disso, depois de quê, pastor? De ter escrito as cartas, de ter não murmurado, de estar adorando sem ter nada, sem ter dinheiro, sem ter saúde, porque não tinha mais, sem ter recurso, sem ter sonho, sem ter futuro. Que situação, né? Acho que ninguém está aqui com todos esses problemas. Ele diz, depois disso tudo, olhei. Ele só tinha um lugar para olhar. Olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Ah, Jesus, me dá um pouquinho dessa unção dele aqui, né? Só um pouquinho. Ele olha para cima, ele não olha para as pedras, ele não olha para o que estava em volta, as circunstâncias, ele olha para cima. E quando ele olha para cima, ele vê a porta aberta. Tem futuro, tem solução, João. Tem solução. E João, olha só, eu não quero mudar Pátinos, eu quero aperfeiçoar você mais ainda. Por isso que você está em Pátinos. Para você ser lembrado de geração em geração com os meus ensinamentos. E eu vou fazer uma coisa com você que eu não faço. Eu vou deixar você ver o céu. E aí Deus não muda Pátinos, não tira João de Pátinos, mas muda a história de João. E aí, Pátinos, em vez de ser o fim, passa a ser o portal da vida para ele. E o portal se abre, e ele se lembra, né? Tem uma passagem que eu gosto muito, lá em Lamentações 3:21, que diz, quero trazer a esperança, quero trazer a memória, tudo aquilo, e é o recado que Deus está começando a dar para você. Tenha esperança, mesmo que você esteja na ilha de Pátinos, na tua ilha, sem saída, continua adorando, continua servindo, porque Deus não pode mentir. E uma das coisas que Deus havia mandado João escrever na ilha de Pátinos, antes dele ver o céu aberto, foi isso aqui, ó. Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Olha a porta aberta. Ele acreditou, ele escreveu, e Deus cumpriu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? O que Deus tinha dado antes, e Deus tinha dito antes da porta se abrir. Eu colocarei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem muito pouca força, mas porque você não negou o meu nome, eu abro as portas do céu para você. Ô glória! Então a chave, Wesley, a chave que muitos de nós íamos querer de resolver o problema, abrir a solução do problema, não estava em Pátinos, estava no céu. Você está entendendo o recado de Deus para você? Você tem buscado para resolver o seu problema financeiro, problema de saúde, problema de casamento, problema, e Deus está dizendo, não está aí. A chave está comigo no céu. Estão entendendo ou não? Então o foco é outro. O foco nosso é outro, porque se eu tiver essa
esse entendimento de que a solução não está aqui, está em Deus, nem o inferno, nem perda nenhuma, nada vai poder fechar o céu para a minha vida. Então, eu tenho tudo, não tendo nada. Isso é para gente grande, vocês estão entendendo? Porque igual a João tem que ser gente grande. Não é comer, tomar leitinho. Eu estou falando comida sólida. Para gente que encara a situação como ele encarou, é difícil? Mas está ensinando para nós. Não olhe as circunstâncias. Viva da fé. Mas eu não estou tendo... Eu tenho a missão, eu estou vivendo minha missão. Mas eu não estou tendo visão. Deus está te dando. Deus está te prometendo abrir as portas do céu. E quando as portas do céu se abrem, o que será que tem por trás dessas portas? E ele continua o versículo dizendo assim, a voz que eu tinha, estou continuando no Apocalipse 4:1, ele mostra a porta aberta e continua falando com João. E aí João relata para nós, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E essa voz que falou com João, já falou com você. Quantas vezes Deus diz para você, para de pensar no problema, usando um pastor, usando um pregador, para de pensar nisso. Olhe para o alto, busque as coisas do alto. E Deus está abrindo as cortinas para nós hoje, dizendo, pare de sofrer, pare de viver em Pátinos, porque talvez eu não te tire de Pátinos, mas tiro você dessa situação. Você passa a viver diferente, olhar para Pátinos com... Eu tenho algo muito maior do que isso. Então, Deus não estava dando escape para ele de Pátinos, mas estava fazendo com que ele enxergasse, tivesse a visão da vida real dele, que Pátinos não podia deter. Entende isso? E aí Deus abre as cortinas, e aí a gente começa a entender... Viu, Alice? Que não é o que a gente teme que Deus quer mostrar, é o futuro que Deus tem para nós. Não é o meu medo, não é a minha angústia, não é a minha preocupação. Isso é efêmero, isso é passageiro, isso é coisas corriqueiras. Deus está dizendo, eu tenho algo para você muito maior, meu filho. Muito maior. Então, eu estou mostrando para você não a solução daquilo que você teme, mas o futuro que eu vou dar a você. Entende isso? E aí a palavra de Deus continua em Apocalipse 4:2, dizendo assim, imediatamente, fui arrebatado em espírito, protegido, guardado, separado. Estou no meio de Pátinos, no meio da guerra, no meio da dívida, no meio da doença. Deus fala, eu te arrebato. E aí ele diz, diante de mim estava um trono. E ele começa a ter a visão, começa a ver o futuro dele. Pátinos, que Pátinos, quem vai prender? Quem vai prender? O corpo podia estar preso, mas a alma era livre. E quando a alma é livre, talvez você esteja perguntando, mas qual a vantagem que ele teve materialmente? Ele não ficou em Pátinos, ele voltou a pregar. Mas nesse momento ele está arrebatado. E como diz a palavra, imediatamente a história muda, a atmosfera muda, o ambiente espiritual na vida dele mudou, porque ele não estava olhando mais para Pátinos, para as serpentes, para os escorpiões, para as pedras foram degraus, para que ele chegasse à porta aberta. Aquele momento, a dificuldade que você está vivendo, é um degrau para que você amadureça, cresça e veja o trono de Deus. Está escrito na palavra. E quando a alma da gente sobe, o entendimento da gente sobe, o que que aparece? O trono de Deus. Aparece o trono. E aí a gente percebe que a gente não está sozinho. Que tem alguém que, se eu vejo o trono, tem o governo. Então ele não estava sozinho em Pátinos. Tinha alguém olhando por ele. Você não está sozinho. Tem alguém olhando por você. Tem alguém sentado no trono. E ele é real. E ele é acessível. Tanto que ele abre, descortina, mostra o céu e diz, João. Até arrepiei todo. Eu estou sentado no trono. A terra pode se mexer, mas o meu trono não. O meu trono ainda permanece.
E se você ainda não viu esse governo na sua vida, não viu Jesus sentado no trono diante do teu problema, da tua dificuldade, é porque você ainda não subiu. E Deus está querendo, sai daqui e vem para cá. Como Ele disse, vem para cá, sai daí. Aí não é o teu lugar. O chão não é o teu lugar. O teu lugar é aqui comigo, ouvindo a minha voz. Entende isso? E toda crise que nós possamos estar passando, ela desaparece diante do trono. João não quis saber de Pátimo, de coisa nenhuma. Ele estava agora diante daquele que sempre esteve lá. O tempo, desde a chamada dele, João, vem comigo. Daquele dia, da tua conversão, o dia que você resolveu servir a Jesus, ele já estava lá. E o trono já estava pronto. E você não estava sozinho. E aí, ele continua no versículo 3, dizendo assim, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Ele está vendo o céu. Ele está vendo a revelação de Deus. Aquilo que era para ele. Não era parte, não é esse problema para você. Deus faz além do que você pede ou pensa. É coisa muito maior. E aí ele começa a ver que tinha... aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e a sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. E a gente começa a pedir a Deus que revele a gente o que quer dizer isso. E aí Deus vem transmitindo para a gente, jaspe é transparência. Jaspe é transparência, não há nada oculto que não venha a ser revelado. O que você está procurando, Deus está dizendo para você, como disse para João, meu filho, está tudo sob o meu controle, está tudo resolvido, está tudo transparente, porque em mim não há segredo, eu te revelo. Então não se preocupe, não se desgaste em pensamentos, em hipóteses, porque o meu trono é real, a minha revelação é real, e eu digo para você, tudo está diante de mim. E o sardônio, pastor? O sardônio significa justiça. Deus está dizendo para nós, eu farei justiça a você. Então você que se sente desamparado, largado, em pátinos da vida, Deus está dizendo, eu te dou o trono, para você sentar comigo, cear comigo. Porque você vai se sentar no trono comigo. E eu vou bater, você vai abrir, e nós vamos cear juntos. E ele vê essa cena, vê o sardônio, Deus falando que tem justiça, e tem um arco-íris. O arco-íris significa o quê, pastor? Aliança. Deus dizendo para João, João, eu nunca te abandonei, jamais te abandonarei. Sabe por quê? Porque eu tenho uma aliança com você. É o arco-íris, a promessa. Vocês estão entendendo? O que Deus quer falar com a gente? Dá para entender? Está dando? A gente que vive envolvido num plano muito baixo espiritual, e Deus está dizendo, vem para cá, cresça, sobe. Não é esse o foco. Não é esse o foco. Tem escape, tem saída, tem governo, tem trono. E tudo será revelado. No versículo 4 de Apocalipse 4, ele continua relatando. Ao redor do trono tinha 24 anciãos. Ou melhor, 24 tronos. E assentados neles estavam 24 anciãos. Vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. João, você não está sozinho. Você está cercado por um conselho divino. Eu dou ordem aos anjos, eles vão. Eles estão ao teu redor. Você não está sozinho nessa batalha. Eleva os meus olhos para os montes. Onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, meu irmão. Não é da onde você espera. A gente tem que pedir a Deus. Senhor, eu já tenho uma missão, me dá a visão. Deus rasga o céu e te mostra trono. Te mostra transparência. Te mostra compromisso. Justiça. Te mostra aliança. 24 tronos em volta. Todos coroados, vestidos de linho. O que significa, pastor? Significa que o teu lugar está guardado. Que a tua coroa, a coroa da vitória está prometida. Aquele que permanecer, darei a coroa da vida. Então, glória a Deus.
Então é preciso que a gente tome posse dessa identidade, que a gente tome posse dessa coroa, dessa veste de linho, do propósito e do descanso, porque eles estavam, diz as Escrituras, sentados. Então, a tua investida, a tua missão tem uma visão. E essa visão é de paz, tranquilidade, reino, sossego, paz, vitória, coroa. Então você não está sozinho. E aí, nas cartas que João escreveu, eu queria compartilhar com você esse momento que João teve, a visão que ele teve, o trono que ele viu, tudo à sua disposição. E ele complementa dizendo em Apocalipse 3:11, venho em breve, avisa eles, guarde o que você tem para que ninguém tome sua coroa. O vencedor será igualmente vestido de branco como eles estão. A tua história está sendo escrita, meu irmão, no céu. Pode ter certeza disso, como estava sendo para João. O céu estava dando testemunho da vida de João. E eu espero que dê testemunho da sua vida. A minha mensagem termina aqui. Mas que fique você alerta, você que murmura, você que reclama. Pense no que João passou, o que a Bíblia ensina para nós, o que Deus espera de nós, o que Deus espera de vocês. Deus espera muito mais do que a gente está fazendo. E a gente é muito limitado, e a gente limita muito Deus, quando Ele é um manancial. O culto de hoje, a palavra de hoje, é para alertar a igreja, como ele escreveu para as 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, meu irmão, está à porta. Esse céu que João viu aberto, está muito perto de acontecer para nós no sentido da salvação. Pastora, mas isso já virou uma retórica. Não, meu irmão, é a palavra. Tudo está levando para isso. Não tem uma profecia que não tenha sido cumprida. É só ele vir. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pare de murmurar, pare de reclamar, olhe para o céu, veja as cortinas se abrindo e o trono permanente. É esse o recado de Deus para você. E ele ouviu o que já tinha sido dito em Apocalipse 3. Então Deus não pode, o que ele escreveu, Deus mostrou. O que está acontecendo hoje com você, pode ter certeza que vai acontecer. O céu vai abrir e as coisas vão mudar. Mas só depende do teu comportamento, da tua missão ser cumprida, para que ele te dê a visão, a coroa da vida. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com esse Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a tua igreja ouviu a tua voz, o teu ensinamento, a tua palavra. Jesus Ô meu irmão, fala sério com Deus, não brinca não. Fala, Jesus, me limpa com teu sangue. Oh Jesus, tanta mágoa, tanta inveja, tanta ingratidão. Nos perdoa, Jesus. Como somos ingratos, Pai. Como somos pequenos diante de Ti. Nos dá sabedoria, Jesus. Nos dá entendimento. Nos faz crescer no meio do problema, Jesus. Nos faz glorificar, exaltar o Teu nome no meio da dificuldade. Nos ensina, é difícil para nós, Jesus. Nós somos muito fraquinhos. Como o Senhor disse, eu sei que vocês são fracos. Mas, Pai, nós estamos aqui diante de Ti dizendo, nós não negamos o Teu nome. Então tem misericórdia de nós, da Tua igreja aqui na terra, Jesus. Abre as janelas do céu sobre nós, Jesus. Deixa a gente ver a Tua glória. Como Moisés te pediu, deixa eu ver a Tua glória. Deixa a gente ver a Tua glória, só um pouquinho, Jesus. Para que a gente cresça, Pai, em entendimento, em conhecimento. Que a gente saia, Pai, do banal e que nós possamos chegar às alturas contigo, Jesus. Vem para cá, o Senhor está chamando, o Senhor está
nos chamando para subir, e a gente muitas vezes pede para o céu descer, mas não é nada disso. Nós que temos que ir até o Senhor, nós que temos que alcançar, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, como João ouviu naquela ilha, naquela dificuldade. Nos ensine, Jesus, nos ensine. Meu irmão, clama a Deus, que Ele diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, ocultas que você não sabe. João viu coisas grandes, ocultas. João nunca mais foi o mesmo. João voltou para aquela ilha completamente diferente. Ele não via mais problema, ele não via mais dificuldade. Ele ficou esperando em Deus, até que alguém chega e diz: você está livre. E ali se completa a obra, se completa a palavra. João volta para pregar o Evangelho com 90 anos de idade. Então não tem limite, não tem idade, não tem cor. Somos uma igreja em Ti, Jesus. Então nos ajude, Pai, a amarmos uns aos outros, Pai, como o Senhor nos ama. Nos ajude, Senhor. Quebranta o nosso coração, tira o coração de pedra, põe o coração de carne dentro de nós. E nos dá, Pai, entendimento, como Paulo orou. Abre os olhos espirituais do Teu povo. Paulo entendeu isso. Paulo sabia do que nós estamos falando aqui agora. Ele entendeu, João entendeu, Pedro entendeu, Marcos entendeu, Lucas entendeu, Paulo entendeu, André entendeu. Todos eles entenderam a ponto de entregar a vida por Cristo. E nós não queremos entregar nem um pouco do nosso serviço. Estamos ocupados, estamos envolvidos, e deixamos a casa de Deus, deixamos as coisas de Deus de lado, com outras prioridades, quando a prioridade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas eu acrescento, Ele diz. Precisamos mudar a nossa cultura, nosso entendimento. É Deus primeiro, depois as outras coisas. Acima de tudo, dos compromissos, dos desejos, dos sonhos, das vontades. Se você quer ver o céu aberto, tome essa palavra hoje como ensinamento para você. Primeiro Deus, e aí Ele faz a parte dele enquanto você faz a sua. Ele abre, Ele derrama sobre nós bênçãos sem medida. E é isso que nós precisamos mudar e entender. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. E agora nós queremos Te adorar, Te louvar, fazer uma entrega a Ti, Te pedir perdão. Receba, Pai, nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.